Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Beginners AI. E hoje a gente vai falar sobre regressão. Isso mesmo, a gente vai falar sobre os conceitos de regressão para aprendizado de máquina e as métricas de avaliação. Eu espero que no final desse vídeo você consiga aí entender a intuição. Perfeito? Qual que é a intuição para se escolher o algoritmo da regressão para o seu modelo? E, além disso, como eu avalio se o meu modelo está bem, performando bem para o meu conjunto de dados? Isso mesmo, o seu algoritmo, ele só é bom porque ele se ajustou aos seus dados. Ele não vai ser perfeito para todos os dados do universo, não. Então, na hora que você vai treinar um modelo, você precisa ajustar aquele modelo ali aos dados, perfeito? Então, a gente vai olhar como isso acontece, tá bom? Os modelos de regressão são treinados para prever valores numéricos de rótulo com base em dados de treinamento que incluem recursos e rótulos conhecidos. De novo, isso é questão de prova de certificação, tá? O aprendizado de máquina supervisionado, ele deve incluir de forma obrigatória que os recursos e rótulos sejam conhecidos, tá? O processo de treinamento de um modelo de regressão ou qualquer modelo de machine learning supervisionado envolve várias iterações nas quais você usa um algoritmo apropriado, geralmente com algumas configurações parametrizadas, para treinar um modelo, avaliar o desempenho preditivo do modelo e refinar o modelo, repetindo o processo de treinamento com algoritmos e parâmetros diferentes até atingir um nível aceitável de precisão preditiva. Perfeito? Então tá aí esse fluxo que a gente vai explicar agora, tá? Então, no fluxo um aqui, nessa etapa um, divida aí os dados, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Divida os dados em conjunto de dados de treinamento, dados de teste, de validação, né? Para poder, de forma aleatória, criar um conjunto de dados com o qual treinar o modelo, mantendo um subconjunto dos dados que você vai usar para validar o modelo treinado. Na fase 2, que está aqui, você vai usar o algoritmo para ajustar os dados de treinamento a um modelo. Então, é nessa fase aqui que você usa um algoritmo de regressão, por exemplo, como a regressão linear. Na fase 3, tá? Aqui, quando você já está com o modelo treinado, use os dados de validação que foram retidos para teste, tá? Para testar o modelo prevendo rótulos dos recursos. Perfeito? Na fase 4, na fase 4, compare os rótulos reais. Então, ó, veja, essa fase aqui, tá? Você vai usar na primeira fase, aqui, na primeira fase, você tem todo um conjunto de dados e você vai cortar esse conjunto de dados e dividir de forma aleatória quem vai para o treinamento e quem vai para o teste. Então, aqui você vai dar os dados de treinamento, que é essa parte de cima, tá? E essa fase 3 aqui, ó, que é com o modelo treinado e uma função aprendida, você vai submeter ele a dados de teste, tá?
Então, aqui, ó, ele não sabe, nesse conjunto de teste, eu suprimi a coluna Y. Ele não sabe que valor colocar ali, mas ele precisa preencher, tá? Olha aqui. A característica aqui, os recursos aqui dessa coluna tem aí x1, x2, x3 e o resultado é y. Tá vendo aqui? No conjunto de teste, não vai o y, tá? Não vai o y. Sabendo disso, ele precisa preencher, tá? Com fazer o cálculo com a função aprendida e preencher essa coluna aqui. Beleza. Na fase de avaliação e predição, você vai avaliar, tá bom? Você vai avaliar qual foi o comportamento desse algoritmo. Se nessa fase de teste ele conseguiu acertar, e quando ele erra, qual é a distância ou variação com que ele erra, tá? Aí, aqui nessa fase de avaliação e predição, é que você vai gerar as predições, tá? Calcular as métricas, né? Que uma delas aqui pode ser acurácia, pode ser erro quadrático médio, né? A raiz do erro quadrático médio, erro absoluto médio e por aí vai, tá? Aqui é que você vai revelar para o modelo qual seria o rótulo real, tá? E aí ele também simultaneamente faz ali o cálculo de desempenho, tá? Então aqui eu já falei que é nessa fase aqui que a gente compara os rótulos reais conhecidos no conjunto de dados de validação com os rótulos previstos pelo modelo. Em seguida, agrega as diferenças entre os valores previstos e reais. Veja aqui que as previsões passou a ser uma nova coluna e ela é representada por Y chapéu ou Y hatch, tá? Ela vai vir com esse Y chapéuzinho aqui, tá? Para diferenciar da coluna Y normal. Para calcular aí, a gente faz as diferenças, né, entre valores de rótulo previsto e real para calcular uma métrica que indica a precisão do modelo previsto para os dados de validação. Após cada treinamento, validação e iteração de avaliação, eu vou repetindo aqui o treinamento e avaliação, tá? Validação aqui. Eu posso repetir todo esse processo com diferentes tipos de, por exemplo, regressão, né? Um deles é o linear, mas existem vários outros, com diferentes parâmetros também para ver como ele se comporta, até que uma métrica de avaliação aceitável seja alcançada. Então vamos a um exemplo aí. Vamos explorar a regressão com um exemplo simplificado, no qual treinaremos um modelo para prever um rótulo numérico, que vai ser o nosso Y, e nesse exemplo aqui é a venda de sorvete de uma empresa, com base em um único valor de recurso, que vai ser o nosso X, e nesse caso vai ser a temperatura do dia. A maioria dos cenários reais envolve vários valores de recurso, o que adiciona complexidade, mas o princípio é o mesmo. Para nosso exemplo, vamos manter o cenário de de vendas de sorvete, tá? Para nosso recurso, que é esse daqui, né, de temperatura, a gente vai considerar, vamos supor que o valor seja a temperatura máxima em um determinado dia, e começaremos aí com alguns dados históricos, tá bom? De temperaturas diárias e venda de sorvete. Então, a tabela se parece mais ou menos como essa, e a gente agora viu ali o que tem ali, né, na tabela.
viu qual é o tipo de dado. Veja que aqui tem um tipo de dado tipo string, né? Não tem problema, tá bom? A gente precisa, o que a gente falou lá na outra aula de aprendizado de máquina? A gente precisa fazer a normalização desses dados. E aí, até mesmo o retorno, por exemplo, eu vou fazer a normalização desses dados, eu vou passar essa linha aqui para estado, o tipo numérico. Então, vai ficar 72. Na hora que ele me der um resultado, previsão, eu vou normalizar ele de forma que ele me entregue também uma saída que, se foi escrita em tipo string, ele me devolve string. Ou se a resposta lá na realidade, ela é como essa aqui, ó, que tem um número, mas ela devolve o resultado tipo string, eu preciso normalizar, tá? Normalizar porque a regressão vai ser feita com um cálculo matemático, tá bom? Então, foi escolhido de forma aleatória os eventos, então veja que na tabela vem o 51, o 52, o 61, o 67, 65, 70. Então, dentro desse conjunto de dados, que é muito maior que isso, aqui foi só um pedacinho para exemplificar, tem esse aleatório aqui, o 65. Então, ele aqui, ó, tá aqui. Tá vendo? Eu peguei de forma aleatória. A próxima linha é o 69. O 69, ele vai estar aqui, ó. Então, veja, eu preciso pegar uma quantidade ali, pontos representativos, a quantidade representativa de todo o meu conjunto de dados para que ele possa aprender com vários exemplos diferentes, tá? Para não criar um viés, tá bom? Então vamos começar dividindo os dados e usando um subconjunto dela para treinar o modelo. Para obter um insight de como esses valores de x e y podem se relacionar uns com os outros, podemos mostrá-los em gráficos como coordenadas. Então, o y, já que vai ficar em coordenada, o y sempre, na maioria das vezes, quase sempre, fica aqui no eixo vertical e o eixo x fica localizado na horizontal, tá? Então, a temperatura vai ficar aqui embaixo e a venda vai ficar aqui em cima. Perfeito? Então, ele vai ficar mais ou menos dessa forma, não é mesmo? Então, dessa forma aí, estamos prontos para aplicar um algoritmo aos nossos dados de treinamento e ajustá-lo a uma função que aplica uma operação a x para calcular y. O que isso significa, né? Um desses algoritmos é a regressão linear, que funciona derivando uma função que produz uma linha reta através das interseções. O que é interseção? A interseção, ela está acontecendo aqui, tá vendo? Outra interseção acontece aqui. Outra interseção aqui. E assim por diante, tá? É quando um ponto ali, ó, quando um ponto está interceptando tanto o eixo x como o de y, né? Minimizando a distância média entre a linha e os pontos mostrados no gráfico. Então, ele ficaria mais ou menos desse jeito aí, tá bom? A linha é uma representação visual da função, na qual a inclinação da linha descreve como. Tá vendo? A gente precisa saber disso. A inclinação da linha descreve como calcular o valor de y,
de um determinado valor de x. A linha intercepta o eixo x aqui, ó, em 50. Então, quer dizer, em 50, quando o grau é 50 Fahrenheit, a venda de sorvete é zero, tá? Então, a gente pode dizer assim, quando x é 50, y é zero. Como você pode ver nos marcadores de eixo no gráfico, a linha inclina para que cada aumento de 5, isso aí vai ser na observação, quando x é 55, por exemplo, o y é 5. Olha lá. Percebeu? Quando o x é 60, o y é 10. Quando o y é 15 aqui, é porque a temperatura provavelmente é 65. Perfeito? E assim por diante. Para calcular um valor de y, de um determinado valor de x, a função simplesmente subtrai 50, que é esse valor aqui de quando a venda é zero, tá? Então, eu tiro 50 graus, tá bom? Então, vamos lá. Em outras palavras, a função que a gente está querendo empregar aqui, encapsular no nosso modelo, é a função que deriva, né? A função aqui. Esse modelinho aqui, né, vai fazer com que se ajuste ou tente ajustar, né, a uma função que aplica aí a derivação para produzir essa linha reta aqui. Então, eu pego o x e subtraio 50. E aí eu vou achar o valor de y, tá? Então, beleza. Você pode usar essa função para prever o número de sorvetes vendidos em um dia com uma temperatura determinada. Por exemplo, suponha que a previsão do tempo que nos diga que amanhã será 77 Fahrenheit. Então, aqui, ó, 77. E aí, menos 50, pode ser que se venda, se a temperatura for em média 77, pode ser que se venda 27 sorvetes. Tá bom? Qual é a precisão do nosso modelo? Então, chegou a hora da gente avaliar o modelo. Para validar o modelo e avaliar o quão bem ele prevê, retivemos alguns dados lá no início, lembra? Para os quais sabemos o valor do rótulo. Então, mesmo na fase de treinamento, assim como na fase de validação, eu conheço tanto os meus recursos como os meus rótulos, beleza? O único momento em que a máquina não pode saber do Y do rótulo, qual é o dado que deve estar ali, é na fase de teste do modelo, tá? Então, podemos usar o modelo para prever o rótulo de cada uma das observações nesse conjunto de dados, com base no valor do recurso e, em seguida, comparar o rótulo previsto com o valor do rótulo normal, conhecido, tá? Usar o modelo que treinamos anteriormente, então, que encapsula a função igual x menos 50, e aí ele vai produzir uma outra coluna. Então, na hora que você faz a avaliação do modelo, olha aqui os dados reais, agora ele vai fazer aqui as previsões. As previsões o modelo vai
iterar em cima dessas duas colunas fazendo o cálculo na fórmula por linha, uma por uma, e depois retornando ali o que a gente pediu, né, de insight, de formato de dados, né? Eu, por exemplo, eu não quero tirar insight nenhum agora, mas eu quero reter todas essas informações. Aqui é a tabela que foi criado aqui na fase de avaliação, uma nova coluna com todos os testes linha a linha, para cada linha, tá? Então, quando vem o Y chapéu, isso quer dizer que essa coluna foi criada, tá? Foi criada aí pelo modelo. Comparação de vendas, as reais versus previstas. Então, essas daqui são as vendas reais e essas com o Y chapéu são as previstas, tá bom? Então, o que a gente observa aí? Que a gente pode notar, podemos usar o modelo para prever o rótulo de cada uma das observações nesse conjunto de dados com base no valor do recurso e, em seguida, comparar o rótulo previsto com o valor de rótulo real conhecido. Usar o modelo que treinamos anteriormente, que encapsula a função, resulta aí nesses valorezinhos aí. Beleza. Aí eu já tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, ele errou por 2, aqui ele errou por 3 e não interessa, tá, pessoal? Se é para mais ou para menos, não, tá? Aqui também, ó, errou 3, tá vendo que aqui ele calculou a mais e aqui também é 3 e calculou para menos? Na questão da performance, não interessa se foi mais ou menos, e sim uma unidade de medida para falar em quantos pontos o meu modelo está errando, para mais ou para menos. Um ponto aqui, e aqui duas unidades, e aqui 3 unidades, beleza? Daqui a pouco a gente faz o cálculo aí. Então, no gráfico, temos o Y, que são os reais, e o Y hat, que são as previstas. Então, você vê que ele, aqui, certinho, ele previu 2, mas a realidade é 0, tá? A 51 graus, ele na realidade tem 0 vendas. E aqui tem, ele previu duas vendas. Depois aqui a mesma coisa, ó. Ele previu que aos 67 graus ia vender mais de 15, né? Talvez 17 sorvetes, e na verdade ele só vende 14, por exemplo, tá? E assim por diante. Bom, o que isso significa? Olha lá, vamos fazer uma análise de resíduo ou análise desse erro aqui, ó, representado por essa seta vermelha, tá bom? Das vendas reais e vendas previstas. Então, quando a gente for para a métrica de avaliação, a gente vai ver, a gente vai se debruçar sobre o resíduo, o erro, o quanto ele errou, tá? Os rótulos previstos são calculados pelo modelo para que estejam na linha de função. Mas há uma variação entre os valores Y chapéu calculados pela função e os valores Y reais do conjunto de dados de validação, que é indicado no gráfico como uma linha
entre os valores y hat e y, que mostra a distância entre a previsão e o valor real. Então, em magenta está o valor real e em dourado aqui não, desculpa. Aqui é o valor previsto, magenta é o valor previsto. E o dourado é o valor real. Beleza? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui embaixo é o valor real e aqui é o valor previsto, tá bom? E agora a gente vai aí ver sobre as métricas de avaliação, tá bom? Quais são essas métricas de avaliação da regressão? Com base nas diferenças entre os valores previstos e reais, você pode calcular algumas métricas comuns que são usadas para avaliar um modelo de regressão. Vamos lá, então, ao primeiro? Erro absoluto médio. A variação nesse exemplo indica quantos sorvetes cada previsão errou. Então, aqui, ele errou 2, tá? Uma variação de 2, aqui uma variação de 1, aqui variação de 3, perfeito? Não importa se a previsão estava acima ou abaixo do valor real. Portanto, menos 3 e mais 3 indicam uma variação de 3. Essa métrica é conhecida como erro absoluto para cada previsão e pode ser resumida para todo o conjunto de dados com o algoritmo MAI. MAI tem um cálculo lá dentro que ele faz esse cálculo aqui já prontinho, o erro absoluto médio, tá bom? Se a gente calcular, dá cerca de 2,33, tá? Então, isso representa venda, tá? Duas vendas de sorvete, né? 2,33. EQM. EQM é o erro quadrático médio. Ele é o erro absoluto médio, ele leva em conta todas as discrepâncias entre rótulos previstos e reais igualmente. Mas, no entanto, seria preferível ter um modelo consistentemente errado por uma pequena quantidade do que um que produz menos erros, mas maiores. Uma maneira de produzir uma métrica que amplifica erros maiores, elevando aos quadrados erros individuais e calculando a média dos valores quadrados, tá bom? Essa métrica é chamada de EQM, que é o erro quadrático médio. RMSE significa raio do erro quadrático médio, perfeito? Raiz do erro quadrático médio. O erro quadrático médio ajuda a levar em conta a magnitude dos erros, mas com ele eleva ao quadrado os valores de erro. A métrica resultante não representa mais a quantidade medida pelo punho. Em outras palavras, podemos dizer que o EQM do nosso modelo é 6. Mas isso não impede sua precisão, em termos do número de sorvetes que foram previstos de forma errada. 6 é apenas uma pontuação numérica que indica o nível do erro nas previsões de validação. Perfeito? Se quisermos pedir o erro em termos do número de sorvetes, precisamos calcular a raiz quadrada do EQM, que produz uma métrica chamada raiz do erro quadrático médio, e nesse caso, a raiz de 6 é 2,45. Perfeito? Agora vamos falar de coeficiente de determinação. Bom, todas as métricas até agora comparam a discrepância entre os valores previstos e os reais para avaliar o modelo. No entanto, na realidade, há uma variação aleatória natural
nas vendas diárias de sorvetes que o modelo leva em conta. Em um modelo de regressão linear, o algoritmo de treinamento se ajusta em uma linha reta, que minimiza a variação média entre a função e os valores de rótulos conhecidos. Por isso, pessoal, que é legal saber todas as métricas, tá? Porque o coeficiente de determinação, olha lá como ele é completinho e ele leva em conta, né? Ele leva em conta aí essa questão, né, de variância, de aleatoriedade natural, perfeito? Nas vendas, por exemplo. Naquele dia teve um festival na rua, né? Da sorveteria acabou tendo ali um consumo atípico, perfeito? Bom, o cálculo de R ao quadrado é mais complexo do que das métricas anteriores. Ele compara a soma das diferenças quadradas entre rótulos previstos e os reais com a soma das diferenças quadradas entre os valores de rótulos reais e a média dos valores de rótulos reais. Dessa forma, ó. Então, vamos fazer aqui? Então, quer dizer, é a somatória das diferenças entre y real e y previsto, beleza? Com a soma das diferenças quadradas entre os valores reais e esse daqui, perceba que não é o mesmo do primeiro. Não é não é a mesma coisa. Isso aqui significa média. Média de todos os valores ali dos rótulos reais. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente calcula aqui, ó. Por exemplo, aqui a discrepância, deixa eu ver aqui. A discrepância aqui, eu vou desconsiderar esse número aqui, tá? Porque é 0 e menos 2. E olha lá, tem que estar nessa ordem, tá? E aí, eu elevo ao quadrado, beleza? Mais, quem é agora? Mais 14 e 17. 14 aqui, 17 aqui, né? Então, vamos lá. 14 menos 17. Maravilha. Mas isso aqui faz com todos os pontos de dados e a gente conseguiu aqui cumprir essa primeira parte. E aí, na hora que você soma lá essas diferenças, na hora que você soma, depois você eleva ao quadrado, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai dar 3. Elevado ao quadrado dá 9, beleza? E faz em todos. Maravilha. Então, o cálculo, aqui a gente já aqui vai fazer toda a soma, elevar ao quadrado e dar um resultado. Depois eu vou fazer de novo, só que aí dessa vez é a somatória entre valor real e média, né? Então aqui, ó, eu pego, aqui é 2, tá? 2, 1, 3, 1, 2 e 3. Então, 2, 3, 6, 7, 9, 12. 12 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 dividido por 6, 2. Então, eu vou fazer essa somatória aqui, ó. 2 dos dados reais menos 2. Porque esse 2 aqui é da média, tá? Da média
do conjunto de dados aí dos rótulos reais, tá? Aí depois eu faço uma soma pegando esse daqui, que esse aqui também acho que é diferente, né? É isso aqui, ó, 14 e 17. Então teve uma variação, né? Uma média. Então aqui vai ser 14 menos a média. Então, 14 menos 17. Peraí, pessoal. 14 menos 17? Não, porque não é a média. Não, desculpa. Não é o previsto, é a média, né? Então, 2, tá? Beleza. E assim por diante. Maravilha? Então, sabendo disso, né, que ele compara a soma das diferenças entre rótulos previstos e os reais, com a soma das diferenças quadradas entre os valores de rótulos reais e a média dos valores de rótulos reais. Aí tá a nossa formulazinha aqui. Aí depois que você achou esses dois números, você pega um e subtrai a soma deles, tá? Porque aqui ainda tem a divisão da soma deles, tá? Então aqui tem um outro sinalzinho aí de divisão que deve ser feito antes dessa adição. Mas não se preocupe muito se isso parece complicado. A maioria das ferramentas de machine learning pode calcular a métrica para você. O ponto importante é que o resultado seja um valor entre 0 e 1, que descreve a proporção de variação explicada pelo modelo. Em termos simples, quanto mais próximo de 1 esse valor for, melhor será o ajuste dos dados de validação do modelo. Perfeito? No caso do modelo de regressão do sorvete, o R ao quadrado, calculado com base nos dados de validação, é 0,95. Então, a interpretação do coeficiente de determinação é 0 ou 1. Como que eu interpreto isso? Quanto mais próximo de 1 esse valor for, melhor será o ajuste de dados de validação do modelo. Então, 0,95 está muito bom, tá? Vamos ao treinamento iterativo. As métricas descritas acima são comumente usadas para avaliar um modelo de regressão. Na maioria dos casos do mundo real, um cientista de dados usará um processo iterativo para treinar e avaliar repetidamente um modelo, variando seleção e preparação de recursos, escolhendo quais recursos incluir no modelo e cálculos aplicados a eles, para ajudar a garantir um ajuste melhor. Também seleção de algoritmo. Exploramos a regressão linear no exemplo anterior, mas há muitos outros algoritmos de regressão. Parâmetros de algoritmos, que são as configurações numéricas para controlar o comportamento do algoritmo, mais precisamente chamados de hiperparâmetros, para diferenciá-lo dos parâmetros x e y. Após várias iterações, o modelo que resulta na melhor métrica de avaliação aceitável para o cenário é avaliado. Perfeito? Então, contemplamos tudo aqui. Se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, você não pode perder o próximo vídeo. Até lá!